ativa nos últimos dias é o senador Jean, que inclusive anunciou ontem aqui em Caicó que vai viabilizar a construção de uma usina solar em uma escola pública aqui do nosso município, né? A ação está dentro do programa Escolas Solares, proposta do mandato do senador Jean, em parceria com o Senai, que levará energia solar a 3 instituições de ensino do Rio Grande do Norte. Em Caicó, a Escola Estadual Calpurnia Caldas de Amorim foi a escolhida para receber a usina. São R$77 mil direcionados pelo senador Jean para a instalação dos equipamentos. Para falar sobre esses e outros assuntos, a gente recebe aqui agora nos estúdios o senador Jean Paul. Senador, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Obrigado, Marcos, bom dia a todos e todas. Obrigado, Geraldo, também por nos acolher aqui. Estamos, portanto, rodando pelo Seridó mais uma vez, né, Marcos? Depois desse período aí de pandemia, recolhimento, né, compulsório, né, obrigatório para todos nós. 1 ano e 3 meses praticamente que a gente não circulava pelo estado. Apenas pequenas incursões ali depois pela Grande Natal e obviamente a ida a Brasília com todo medo, com todo cuidado, né, na época do auge da pandemia. A gente mesmo assim circulou algumas vezes, depois com a morte do senador Major Olímpio, a volta, né, o retorno esse ano da pandemia ainda mais forte. Tivemos a decretação lá do Senado com um plenário remoto, trabalhamos intensamente. Às vezes a gente tem a impressão até de que foi mais intenso do que o presencial. E passou mais rápido também, né? Votações rápidas e discussões quase nenhuma, então até às vezes a gente tinha um pouco de receio, né? Pela falta daquelas discussões mais intensas, né? De alguns projetos. Por isso também, como líder da oposição lá no Senado, trabalhamos para reduzir um pouco a pauta aos temas realmente essenciais, porque e vocês acompanharam, por exemplo, na questão da medida provisória da Eletrobras, como a gente fez uma resistência grande àquela MP, e está aí o resultado, né? Estamos com uma crise energética, as termoelétricas a gás que foram colocadas naquela medida provisória não vão sair, porque o principal empresário daquele projeto ali teve seus bens confiscados agora. Nós avisamos na época que não ia dar certo aquela MP. E quase vencendo. Por 2 votos, a gente deixou de derrubar aquela MP. Mas era assim, apenas um exemplo de vários exemplos de coisas que poderiam passar por ali que a gente impediu sem discussão. Mas estamos de volta agora. E agora fazendo várias incursões, vários giros, né, pelo Rio Grande do Norte. Passamos lá pelo Alto Oeste. Agora aqui pelo Seridó. Hoje estaremos aqui com o prefeito Tadeu. Temos muitas conversas em andamento com as nossas equipes, já desde que ele assumiu, né? Logo que ele assumiu, esteve lá comigo em casa, mesmo ainda durante a pandemia. Vamos passar em São Fernando, Jardim de Piranhas, Tibaúba dos Batista e Serra Negra do Norte. Isso hoje. E amanhã ainda temos São João do Sabugi, que é uma cidade que eu gosto bastante. Volta e meia estou lá, você sabe que eu sou casado com a caicoense, a gente vem aqui muitas vezes, né? Nem sempre como político, mas vem ao Seridó e a Caicó muitas vezes. E Jardim do Seridó, terminar lá amanhã, sábado pela manhã. A governadora deve estar chegando aí também para uma agenda sábado, então devemos nos encontrar e eu volto aí para Natal, final do dia, Brasília, semana que vem. Uma dessas suas emendas cria aqui em uma escola muito tradicional aqui em Caicó, que é a ECAM, né? Uma usina solar. Me conta um pouco desse projeto, que tem tudo a ver, inclusive, com as suas lutas antes de entrar na política, né? Pois é, Marcos. Eu antes de entrar para a política mais partidária, eleitoral, eu nunca deixei de estar na política, desde a minha juventude. A maior parte das pessoas sabe, né? Eu vim para o Rio Grande do Norte há 20 anos atrás trabalhar com petróleo na região do Oeste, depois acabei trabalhando com energia eólica também, mas lá na minha juventude eu militei ao lado do Brizola, ao lado de Darcy Ribeiro, trabalhei diretamente com Darcy Ribeiro, então assim, estive envolvido na política naquela época. Depois me afastei profissionalmente, abracei a carreira de petroleiro e de eletricitário, digamos assim. É aqui mesmo? Ah, tá bom. Não precisava ficar tão junto. E, enfim, abracei essas carreiras técnicas, né, que absorvem muito as pessoas,
E depois quando eu vi os governos de Lula e Dilma resultarem bem, ajudei esses governos também na parte técnica, assessorando, ajudei a governadora Vilma de Faria como secretária de Energia e Assuntos Internacionais da gestão dela, e foi lá que eu consegui ter a oportunidade de revisar todo o plano energético do Rio Grande do Norte, que era dependente do petróleo, e trazer novas fontes energéticas, entre elas a principal de hoje, que é a fonte eólica, os ventos, né? Hoje o Rio Grande do Norte é o líder nacional em produção de energia eólica, e a solar vem acompanhando. Só que a solar, Marcos, ela tem uma diferença. Ela serve tanto para gerar em grandes usinas solares, e aqui no Seridó nós teremos com certeza essa nova onda de investimentos também, já vem chegando, mas ela também é viável em pequena escala, coisa que a eólica não é. A eólica não é normalmente viável em pequena escala. Pequena escala que eu digo é a mini geração, pequenas, médias, pequeníssimas usinas. Nesse caso, nós tivemos uma sacada com o Senai, com o Instituto Senai de Inovação, que é o maior centro de excelência em energias renováveis do Brasil, fica sediado no Rio Grande do Norte, em Natal, herança do CTGás-ER, lembra do CTGás-ER, que era Petrobras e Senai? Hoje ele é 100% do Senai, e ele absorveu completamente as tecnologias e a pesquisa aplicada na energia solar e energia eólica. Então nós com eles desenvolvemos uma ideia que é um laboratório de ciências, para a meninada e para os adolescentes, nas escolas ensino médio principalmente, onde é possível ensinar ciências, ensinar matemática, ensinar aplicadamente a climatologia da Terra, ventos, relevos, porque aquelas fontes naturais estão ali, né, e várias outras disciplinas, e também gerar energia para a própria escola. Então é uma usina pequena, mas é uma usina que fica no chão, basicamente, é um laboratório de ciências que gera energia para a própria escola através dos painéis solares. É uma usina incomum, claro, não é uma usina comum dessas que se instalam em telhados por aí, porque ela vai ser toda equipada também com apetrechos e equipamentos para ensinar, para lecionar. Essa usina também vai servir para, eventualmente, a escola pode optar por ter uma programação de capacitação de adultos também, para justamente a função, uma das funções que tem mais gerado emprego no Brasil hoje, que é justamente dentro do setor de instalação e construção de usinas solares. E essa sua emenda, no caso, ela vai contemplar inicialmente 3 escolas, é isso? É uma escola, são 3 escolas no Rio Grande do Norte, e uma delas aqui no Seridó. A gente escolheu a ECAM, por ser uma escola clássica, também ter espaço, a gente pediu as plantas, esse é um projeto técnico, tem uma certa dificuldade de ser acolhido, porque você tem que ter um certo espaço ali para fazer isso. Nesse caso aqui, da ECAM, são R$77 mil, dependendo dos modos, dependendo da dificuldade da escola, da área a ser aplicada, esse valor varia um pouquinho, mas é sempre abaixo de 100 mil. Ele vai ser executado pelo Senai, a gente coloca a emenda através do Senai, e o Senai é que faz a aplicação de tudo isso, inclusive o treinamento dos professores. Então eu acho que é um dinheiro que vale muito a pena, porque a gente tem procurado fazer emendas que se sustentem depois, Claro que a gente também tem a necessidade, como a gente fez aqui, nós colocamos agora, até agora, Marcos, no segundo orçamento que eu tenho, O primeiro foi 2019 para 20, o segundo de 20 para 21, portanto, desde que eu assumi, 2 orçamentos, ainda tem outros 2. Nós colocamos R$220 mil para a saúde, no PAB, que é atenção básica, para a Prefeitura de Caicó, isso já pago. 341 mil já agora, nesse ano, para o Hospital Regional. Estivemos lá também com o diretor Caio, conversando sobre o hospital, conversando sobre as agruras do Covid e do dinheiro que nós estamos colocando lá, que também vai ajudar a comprar equipamentos Covid ou pagar aqueles que já foram comprados. R$15 mil imposto para a agricultura familiar, sítio Várzea Alegre. Infelizmente não deu água, mas a gente tem que continuar tentando, Sempre os poços têm sempre essa possibilidade de dar seco, mas fizemos um aporte lá para isso. Esse 77 para a usina solar, R$60 mil na regional da Emater, aqui do Seridó, também para assistência técnica e para sustentação da Emater aqui no Seridó, em Caicó, e 250 mil na UERN de Caicó, que nós entregamos ontem, também estivemos lá no campus.
Inclusive, me permita, inclusive, porque assim, a UERN em Caicó, ela teve por muito tempo invisível, né? Muito. Pouquíssimos... E mudando de prédio o tempo todo. E pouquíssimos representantes lavam para a UERN aqui em Caicó. Exatamente. E agora chega essa ajuda aí, R$250 mil, me parece que outros senadores também estão ajudando, isso aqui foi interessante também. Nós organizamos um consórcio de parlamentares para ajudar a UERN em Caicó. Então, como nenhum de nós podia colocar 1 milhão, todos direto, e ele precisava começar a fazer um primeiro prédio ali para acomodar novas instalações, cada um de nós colocou 250 mil. Aí nós reunimos o deputado Rafael Mota, a deputada Natália, eu mesmo e a senadora Zenaide. Fizemos um consórcio de parlamentares, deu R$1 milhão, cada um 250, R$1 milhão para a UERN Caicó para começar. Vai dar para fazer o quê, por exemplo? Ele disse que ele optou por iniciar um primeiro prédio ali atrás, de uma estrutura que já existe, para acomodar ali já o que está encolhido, né? Ali já está tudo apertado. Então ele vai começar um primeiro prédio, já que é uma verba razoável, bem robusta, né? Na verdade ali tem um projeto de 2 prédios novos. Esse primeiro, que é maior, mais complexo, ele vai usar esse recurso para isso e para equipar esse prédio. Além disso, para os estudantes, também temos assistência estudantil do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Instituto Técnico, então da Escola Técnica Federal, 23 mil, que é um recurso de 500 mil, se não me engano, não é isso? Acho que é total 500 mil, nós colocamos para os 21 campi dos IFRN. Então, parte disso vem também aqui para Caicó. No total, Marcos, são 985 mil, portanto, quase R$1 milhão nesses 2 orçamentos para a cidade de Caicó. Eu vi também na sua agenda que você visitou ontem Oiticica, né? Tem até uma pergunta aqui do nosso ouvinte: qual o compromisso aí do Congresso Nacional, dos nossos representantes da bancada federal, para liberar recursos para aquela obra? Olha, o compromisso tem sido sempre regular e constante, né? Aquela obra, a maior parte dela tem sido a partir da queda da presidenta Dilma, que tinha um compromisso na época, e depois do ministro Canuto, que também teve um compromisso de recursos. Ela tem sido reforçada grandemente por emendas parlamentares, emendas de bancada. Então, isso tem sido uma regra praticamente todo ano, praticamente não, todos os anos tem sido colocado dinheiro para Oiticica. E mais uma vez, talvez isso seja necessário, porque Oiticica, não sei se vocês sabem, existe um debate agora muito constante, mas a gente precisa esclarecer. Oiticica é um projeto que foi elaborado pelo governo do estado e apresentado ao governo Dilma, e ali ele foi adotado e começou a receber recursos. É um recurso da ordem de 600, 700 milhões, né? 685, coisa assim. Então ele começou lá atrás com o projeto, com toda a obra estrutural, todo o processo, executado pelo governo do estado. Né, sempre executado pelo governo do estado através de recursos com convênio federal. Então vem ali dinheiro federal, que claro o governo do estado não tem para fazer aquilo, é obrigação do governo federal, um projeto do governo do estado, tocado pelo governo do estado, com recurso de convênio federal, aceito pelo governo federal, portanto é um acordo que tem que ser cumprido, e dentro disso ainda apareceu o dinheiro da bancada, porque tinha época que tinha atraso, etc., então a bancada resolveu começar a ajudar o projeto e ela tem colocado bastante dinheiro, que também vem federal, mas como é de destinação da bancada, caso o governo federal pudesse colocar, como colocava antes, liberava o dinheiro da bancada para outras atividades. Obviamente para saúde, para atenção básica, para educação, para escolas solares, por exemplo, no meu caso, para outras coisas. Como tem sido esse embate, né, a partir da queda de Dilma, Oiticica se tornou meio que uma novela, essa questão, né, e o pessoal fica empurrando uma parte para a bancada e liberando recurso a conta-gotas com o recurso federal, que é de acordo, já está acordado lá de trás. No meio da história, para piorar tudo, o governo anterior, o governo do estado, que é quem toca a obra, mas na gestão anterior, cometeu uma série de erros ali, inclusive quanto à estimativa da área a ser inundada. Errou o desenho do polígono. E aí o que aconteceu? Quando veio o governo de Fátima, agora a SEMAR, ela teve que corrigir isso tudo, inclusive a área a ser inundada. Então tinha áreas que não tinham sido indenizadas, tiveram que ser indenizadas, porque a água vai atingir essas casas e não estava escrito isso no papel. Tem lugares que tem sítio arqueológico ali que vão ter que fazer resgate de sítios arqueológicos também. Então voltou a ter despesas, né? Voltou a correções lá na vila, a vila estava pronta.
a Nova Barra de Santana, que é uma cidade, para quem não sabe, que foi transferida integralmente, porque ela vai ser inundada, então ela foi transferida e reconstruída em outro lugar. Essa obra da cidade estava parada e estava em 40% quando Fátima chegou. Ela hoje está em 92% da execução. A gente viu lá também, Geraldo estava lá com a gente, fizemos uma entrevista lá, num lugar belíssimo ali, a cidade está pronta, né? Então a atuação da SEMAR, Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado, do governo Fátima, que passou o tempo todo indo atrás desses recursos, e obviamente o recurso do governo federal, são concorrentes ali, eles ajudam o processo. Não existe disputa de quem é a obra. A obra é do governo do Estado, tocada pelo governo do Estado, com recursos federais, como muitas obras são assim também, né? Então não há que ter essa disputa. Nós temos todos que estar irmanados para finalizar essa obra quanto antes. Ela teve erros, mas vamos em frente e a gente poder desfrutar do grande benefício que a Oiticica representa, a maior obra hídrica do Rio Grande do Norte em tempos recentes, e que vai propiciar também a viabilização de outro projeto que o governo do estado fez, apresentou ao governo federal também para ser usado, porque é assim que se trabalha recursos hídricos, são recursos muito grandes. O governo do estado propõe, faz o convênio e ele é executado depois, que é o projeto Seridó, que você ouviu também, que é uma conexão inteligente dos açudes e dos corpos de água, hoje não perenes do Seridó, e que vão passar a ser perenizados através disso, entre o sistema de Oiticica, Armando Ribeiro e a chegada das águas do Rio São Francisco pela área sul aqui do Seridó. A partir disso aí, com Oiticica e com o sistema do projeto Seridó, nós teremos um Seridó perenizado, com rios e açudes perenes para a prática de agricultura, pecuária, para a nossa vida, enfim, melhorar muito e a parte econômica, o uso da terra, também ser muito estimulado e otimizado. Eu sei que a Barra de Santana com certeza nos escuta nesse momento, e lá tem um pleito bem interessante, senador, porque, como você mesmo disse, ali vai ser uma nova cidade, né? E além do potencial hídrico, temos também um potencial turístico ali muito grande, né? E há um pleito da comunidade, que ainda não foi contemplado pelo governo federal, de construir a estrada asfáltica ligando a RN, que liga Caicó a Jucurutu, até a Nova Barra de Santana, né? Isso. É possível que esse pleito seja abraçado pelo Congresso, pelos senadores? Eu acho que é possível e é necessário, né? A gente ouviu isso, não faz sentido você ter todo aquele equipamento maravilhoso, hídrico, até para acesso em termos de segurança é importante, né? Para começar, mesmo que você não pensasse em outra coisa, né? Qualquer grande estrutura, né, de energia, ou de água, ou de mineração, ela precisa ter um acesso rápido, né, para escoamento das pessoas, por um caso de acidente, por exemplo, né? Mas se não for por isso, para a gente não pensar apenas na fortuna, né, na sorte ou no azar, é preciso ter o acesso justamente pelo que você disse. Aquele lugar vai ser um lugar maravilhoso, as pessoas vão querer ir lá visitar. Além disso, a cidade é uma cidade inteligente, ela foi reconstruída, esse projeto novo aí que foi adaptado, reorganizar o arruamento, né? É uma cidade ensolarada, com energia, podendo usar energia solar, inclusive nos telhados, etc., e gerar sua própria energia, ou a partir ali mesmo da própria usina que vai ter, não sei se você sabe, mas vai ter uma turbinazinha lá na própria barragem. Quando ela for verter água, ela vai gerar energia também. Não é uma coisa regular, porque a ideia é estocar água e não verter, mas quando verter, ela vai aproveitar o potencial hídrico ali. Então é todo um projeto inteligente. As pessoas vão querer ver esse projeto, vão querer desfrutar do lazer ali daquele processo, com toda a segurança, vai ser obrigatório e vai ser muito interessante que as pessoas se conscientizem também que aquilo é um equipamento complexo também, não é uma área de lazer em si, mas terá que ser feito aí todo um trabalho posterior para que as pessoas frequentem lá. Isso vai ser importante para a economia da Barra de Santana, da Nova Barra de Santana. Então a gente quer muito que as pessoas frequentem, com certeza vamos nos empenhar por esse asfaltamento e por muito mais. Nós vamos ter muito mais projetos e coisas que vão nascer ali. A própria cidade, imagine, Marcos, a qualidade de vida da Nova Barra de Santana vai inspirar muita gente, inclusive, a ir morar lá. A cidade tem, segundo eu conversei com as pessoas lá, tem uma projeção de crescimento,
né? Ela pode crescer, por exemplo, dobrar de tamanho, ela tem área para dobrar de tamanho. Mas nós não podemos deixar de prever que talvez ela atraia mais do que isso, né? Então nós vamos ter ali que cuidar muito da nova Barra de Santana. Acho que vai ser um projeto, uma experiência, um piloto de uma urbanização moderna, que por uma questão da natureza, de obrigação de remoção, acabou sendo uma cidade modelo ali, que a gente vai observar muito e ajudar muito. O pessoal que está nos ouvindo lá pode ter certeza que nós vamos estar sempre observando e cuidando da nova Barra de Santana. Senador Jean, as atenções do Brasil se voltam para a CPI da Covid no Senado. Já dá para ter mais ou menos uma luz, né, de que conclusão vai chegar os trabalhos da CPI? Já. Nós já trabalhamos bastante intensamente até agora. Acho que quem duvidava, inclusive eu mesmo, uma época, cheguei a duvidar que seria, quase fui convencido por alguns colegas, de que não era hora de fazer uma CPI, que era melhor esperar a pandemia passar. E depois eu fui me convencendo e votei a favor de que era realmente necessário que ela ocorresse ainda no curso, mesmo final, da pandemia. Por quê? Porque é como aquele exame de uma cena de crime que está ali ainda latejando, mostrando as suas evidências, as suas provas. E nós sabemos que há muitas coisas para analisar do passado, desde o iniciozinho, negando insistentemente a gravidade do vírus, manipulação de números. Nós até hoje, Marcos, somos contados, tanto os óbitos quanto os casos, toda a estatística do Covid só existe oficialmente no Brasil graças ao consórcio de imprensa. Porque teve uma época em junho, julho do ano passado, que o tal do Wizard foi para lá para manipular os números. Ele entrou, ficou 10 dias no governo, tentou manipular os números de óbitos para mostrar como se freasse o carro segurando o ponteiro do velocímetro, né? Ele foi para lá para fazer isso, não conseguiu, foi expelido pela reação que aquilo causou, mas de lá para cá, todos os números do Covid passaram a ser divulgados através do consórcio de imprensa com informações das secretarias de saúde diretamente nos estados. Ninguém confiou mais nos números federais. Testagem. O governo comprou testes, aplicou em alguns lugares, em outros estocou e perdeu esses testes, que eles perderam a validade. Isso foi encontrado pela CPI. E nunca fez monitoramento da testagem. A testagem só faz sentido na época, né? Estamos falando já de uma época do auge da Covid. Você só faz sentido testar as pessoas, não é para o cara sair dali para a feira, que bom, estou sem Covid, vou para a feira. Não. É para o sujeito que estiver com sintomas ou estiver com Covid ser monitorado. Você pega, coloca um tag no cara e fica monitorando por onde que ele andou. Porque onde ele andou, no passado recente, 2 dias atrás, 3 dias atrás, provavelmente você vai ter que pegar aquele bairro, aquela amostra e fazer isolamento, etc. Não fez isso. O governo não centralizou as compras de equipamentos e EPIs. Cada um saiu catando cavaco, buscando fornecedor normalmente na China, que a China fabrica tudo que está aqui na frente da gente é fabricado na China, que dirá respirador e até aqueles capacetes e até máscara a gente comprou da China e continua comprando. Provavelmente as máscaras que a gente está usando são feitas na China. De repente, todo essa mundo... Essa aqui foi feita nas tecelagens do Seridó. Aqui, a minha é essa de fora também, mas a de dentro, aquela clínica, papel, né, aquele papelão de grande uso, né, de uso hospitalar, são feitas lá. Né? As nossas a gente acaba usando fora e tal, e a gente acabou gerando emprego com isso e tudo. Mas imagine uma situação dessa pandemia, onde de repente você precisa dos mesmos equipamentos e todos eles são fabricados massivamente num lugar só. Todo mundo, e aí você diz, governadores, prefeitos, países, concorrendo pelos mesmos fornecedores. Ora, é óbvio que se o governo federal tivesse trazido para si quanto cada estado quer de máscara, quanto cada estado quer de respirador, quanto cada estado quer de EPIs em geral, bora fazer uma compra só, porque eu tenho poder diplomático. Eu posso criar um caso diplomático aqui e eu tenho escala para comprar. E quando eu tenho escala, qualquer comerciante sabe disso, quando eu compro mais, eu tenho mais desconto. Também não aconteceu essa organização. Você vai se lembrar das cenas tenebrosas daquelas reuniões dos governadores remotas, onde o presidente saía de uma tela, e praticamente saía de dentro da tela para xingar o governador de São Paulo, e o governador de São Paulo tentando xingá-lo também,
Então, ao invés de estar resolvendo problema de respirador, etc., eles estavam brigando, estavam tentando agredir governadores, se vingar de eleição, não sei que coisa aquela. Enfim, essa questão dos respiradores levou, inclusive, governadores e prefeitos a irem comprar equipamento por si só, né? Depois nós tivemos o capítulo das máscaras, a negação do uso de máscara. Eu praticamente empreendi uma luta grande porque fui relator da lei de máscaras. Nós tivemos que fazer, o Congresso teve que fazer uma lei de máscara para pessoas se conscientizarem que era para usar máscara. Isso lá já para metade do ano passado. Quando o mundo todo já estava usando máscara a partir de junho e julho, a gente teve que fazer uma lei para explicar às pessoas e ainda tentaram moldar a lei. O governo inventou que a nossa lei estava querendo invadir a casa dos outros, a polícia ia invadir a casa das pessoas. Lembra desse fake news? Se você não tiver máscara em casa, a polícia vai entrar e vai prender você. Não era nada disso. Era máscara em lugares coletivos, um ambiente onde tivesse mais de 3 pessoas, uma coisa mais pública. Ninguém ia invadir sua casa, nem seu carro. Nada disso, mas inventavam isso. Depois, ainda por cima, campanhas que a gente encontrou e mostrou lá, para enfraquecer o isolamento. Imagina, enfraquecer o isolamento. Enquanto os países todos estavam fazendo campanha para fazer isolamento, o governo federal tinha campanhas contrárias ao isolamento, né? Desprezou os fornecedores de vacina. Então ficou claro, depois com os depoimentos da Pfizer, principalmente, e agora de outros, que se escolheu alguns fornecedores e se tentou privilegiar alguns que tinham intermediários amigos, que provavelmente iriam receber algum tipo de comissão, algum tipo de resultado. Foi claro lá, alguns depoimentos foram claros nesse sentido, enquanto a Pfizer, que é um fabricante medicamentos altamente reconhecido, e aí não vou entrar no mérito se é Big Pharma, se não é, etc, etc, mas a Pfizer hoje vende para o Brasil mais de 6 bilhões de reais para o SUS em tempos normais, não Covid, normal, remédio, tal, etc. É óbvio que ela imediatamente, um dos primeiros países da lista de 10 que ela tinha no topo da lista de prioridades dela era o Brasil. Grande consumidor, SUS grande cliente. Veio imediatamente, em maio do ano passado ela já começou a falar, olha, estou com uma vacina na agulha aqui para sair. Você vai querer e tal. Depois, setembro, outubro, enfim, aquilo vai se sucedendo, porque a fabricante de vacina, ela quer prévias, ela quer reserva prévia. Ela não pode pegar e produzir em cima da hora e mandar para você. É um processo planejado para o mundo todo. Foi desprezada. Chegou o absurdo, Marcos, de ter um e-mail lá que foi enviado para 8 contatos, 8 ministérios, mais alguns militares, etc. E todo mundo alegou que não recebeu o e-mail. O e-mail foi mandado, era uma carta, né? A famosa carta da Pfizer oferecendo vacina. Enfim, para fazer as coisas mais curtas, finalmente, o próprio auxílio emergencial demorou meses para ser proposto pelo governo, pelo ministro Paulo Guedes, porque ele não gosta de soltar dinheiro, como ele mesmo disse, soltar dinheiro para pobre, soltar dinheiro para empresa pequena, soltar ajuda para vagabundo, é assim que ele se refere, né? Em relação a programas sociais, em relação ao auxílio pequeno e médio empresário. Isso só é dito nas reuniões fechadas. Felizmente teve uma lá que foi gravada e a gente ouviu isso de própria voz. Não é invenção, não é fake news. Esse governo não gosta de soltar dinheiro para pobre, segundo ele. Esse mesmo entendimento que você tem da importância da CPI da Covid no Senado, você tem também da CPI aqui instalada na Assembleia para apurar denúncias, né, de mau uso, por exemplo, de recursos para a Covid aqui no nosso estado? Essa pergunta, ela sempre está contraposta, né, uma coisa à outra, esperando que a gente diga, não, aqui não é importante. Aí o cara vai dizer, poxa, então você está sendo incongruente. Acontece que os fatos são diferentes, né? Lá os fatos eram muito evidentes e as denúncias pularam no colo praticamente da CPI, né? E havia uma necessidade de investigar, até porque o próprio governante, é diferente daqui, veja, vai comparando com Fátima, com a postura de Fátima. O próprio governante negava a pandemia, negava a gravidade da pandemia, que aliás continua negando, tomava atitudes contrárias a que todo mundo fazia, todo mundo estava fazendo uma coisa. Hoje todo mundo sabe o que acontece na Itália, na França, na Inglaterra, na Índia, em todo lugar. E aqui diferente. Então era óbvio, ululante, que havia uma coisa de errado nesse processo.
Aqui é diferente. Aqui Fátima agiu diligentemente, não saiu correndo para alugar o hospital de campanha, que é uma das coisas mais investigáveis que houve por aí, porque o hospital de campanha é uma instalação provisória. Campanha quer dizer o seguinte: hospital de guerra. Hospital que você usava na guerra, quando você ia ganhando a batalha, você ia avançando com o hospital. Quando você perdia a batalha, você ia recuando com o hospital. Então ele é um acampamento. Ele é alugado. Tudo que tem um hospital de campanha é alugado. Logo que apareceu a pandemia, apareceram os vendedores de hospital de campanha. Fátima pegou os primeiros preços e disse: isso aí é um absurdo, eu não vou fazer isso. Além disso, meu estado é pequeno, porém as distâncias são grandes. Eu não vou pegar uma pessoa de Caicó com a família, trazer para Natal para ficar numa tenda com um hospital provisório, depois voltar para Caicó e levar o vírus para lá. Então, ela montou com cientistas, não é uma cabeça dela, diferente do Bolsonaro que tira as coisas da cabeça, tem conselhos extraoficiais com empresário maluco que se veste verde e amarelo, com outro que quer ganhar dinheiro com outras coisas, com gente que queria vacinar as pessoas com vacina privada, em detrimento dos outros. Não é isso. Ela pega um conselho científico de cientistas da UFRN, de professores e tal, e eles dizem: olha, é assim que tem que fazer. Compre leitos clínicos definitivos, compre leitos UTI Covid definitivos e coloque em alguns hospitais regionais e atenda esse pessoal próximo das cidades deles, porque eles não vão dispersar o vírus. Feche o comércio quando chegar a um determinado nível, um índice técnico que foi estabelecido. Feche o comércio e faça com os prefeitos também um acordo para que eles fechem por um tempo, reconhecendo logo em seguida e reabrindo logo que possível para não estagnar tanto a economia. Resultado, nós tivemos um nível de óbitos e de casos abaixo da média nacional e estamos tendo a oportunidade de sair da estagnação econômica provocada inexoravelmente pela pandemia mais rápido do que o resto do Brasil. Ou seja, o Rio Grande do Norte está crescendo a uma velocidade maior do que a velocidade média nacional. Tudo isso que eu estou dizendo, diria o seguinte: mas então o que é que Fátima fez de errado? Tem uma denúncia de um contrato, de um papel que chegou aqui, etc. Vamos investigar. Os respiradores, por exemplo. Se é uma CPI ou não, aí eu acho que o instrumento, no caso da CPI na Assembleia, ele é muito fácil de ser acionado. Na Assembleia é muito mais fácil do que no Senado. Você vê a dificuldade que foi no Senado, é um número maior de assinaturas, tem uma série de requisitos. Aqui eu acho que até isso é uma falha, né? A gente tem uma facilidade muito grande de criar uma CPI assim e de repente já tem um palco ali montado para qualquer filigrana administrativa, que sempre acontece, ser analisada. Já que está instalada, vamos em frente. Acho que o governo não tem nada a temer. Respiradores, não tenho nenhum problema em responder isso. Na época eu estava também acompanhando um pouco esse processo, porque como senador eu tenho acompanhado o Consórcio Nordeste, conheço os governadores todos, a gente trabalha muito bem. O consórcio foi criado, o consórcio é muito maior do que essa história de respirador e de vacina. O consórcio foi criado em 2019 como uma ferramenta muito inteligente e eficaz de união dos governos do Nordeste. É uma coisa desejada há muitos anos, desde a época da Sudene, desde a época do Banco do Nordeste, que se unem os governos do Nordeste, os territórios do Nordeste tem muita coisa em comum, culturalmente, climaticamente, etc. Então juntou-se os consórcios Nordeste em governadores, eles criaram câmaras temáticas, os secretários se falam, eles compartilham compras coletivas, que isso, como eu disse, ganha escala para comprar com mais desconto. Fizeram compras, chegaram a fazer em 2019 compras de outras coisas, inclusive leitos hospitalares, se não me engano, mas ainda antes do Covid, com uma facilidade muito maior. Aproveitam editais de um para os outros, então agiliza a gestão, trocam ideias e experiências. Experiência da educação no Ceará, por exemplo, ela é boa, ele leva para o Piauí, traz para o Rio Grande do Norte. Experiências do esporte, por exemplo, nós estamos trazendo uma para o nosso mandato. As areninhas do Ceará, do governador Camilo, nós incorporamos, estamos fazendo as areninhas potiguares, pequenas arenas esportivas nas cidades, que nós vamos trazer da mesma forma que as escolas solares. Então, o consórcio tem esse espírito. Durante a pandemia, nada mais era natural, diante da inércia do governo federal de organizar as compras de respiradores, que eles dissessem: já que o presidente não reúne todo mundo do Brasil para comprar respirador junto, vamos pelo menos juntar os 9 estados, e ao invés de Sergipe comprar 20, a Bahia comprar 60, o Rio Grande do Norte comprar 10, cada um com a sua cota,
Vamos pegar, fazer um contrato só e tentar comprar tudo junto que a gente ganha na escala. E compraram uma vez, segunda vez, na terceira vez que foram comprar, o comprador, que era aí sim uma pessoa daqui, já começou a criar alguns representantes que já se colocavam aqui, o camarada não entregou. Ele perdeu a janela na China, como a concorrência era o mundo inteiro atrás dos mesmos respiradores, ele perdeu a janela, demorou por algum processo lá, demorou a aproveitar uma janela de equipamentos que estavam disponíveis na China, a China vendeu para outro e o cara ficou segurando aqui, não conseguiu entregar a mercadoria. O tradicional calote. Então o consórcio pagou, não recebeu o equipamento, o próprio consórcio foi à polícia e foi ao Ministério Público dizer, olha, eu paguei um negócio aqui e não recebi. Por favor, vamos atrás junto conosco dos caloteiros. Foram presos as pessoas, foram arrestados os bens para repagar o negócio, mas aí o advogado do outro lado, a Justiça Brasileira, assim, alegou que a Justiça da Bahia não era competente para cuidar daquele caso. Ele já com os caras presos e o dinheiro arrestado. Aí, não, tem governadores envolvidos, tem que ir para Brasília. Quando foi para Brasília, soltaram os caras, soltaram o dinheiro. Os caras saíram correndo, se livraram do dinheiro. Brasília começou a tratar de novo do caso. Parece que já tem os bens de novo arrestados e vai recuperar o dinheiro. Não há gravidade nenhuma nisso. O processo está em curso. Então, para justificar a CPI não é suficiente. Mas, tudo bem. Se os deputados soberanamente consideram que precisam fazer a CPI, o governo, eu acho que não tem nada a temer, vai enfrentar lá, vai mostrar seus números, seus papéis. Acho que o governo atuou muito bem e Fátima não tem nada a dever nem nada a temer com isso, não. Senador Jean, eu sei que você vai voltar aqui outras vezes, não deixa eu falar de política nas próximas entrevistas. Eu quero agradecer a sua participação, sei que a sua agenda hoje está muito cheia aqui em Caicó, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, é isso, na política nós estamos trabalhando, né? Nós queremos com certeza que voltar a ter Lula como presidente, acho que é um desejo da maioria dos brasileiros hoje, há uma nostalgia muito grande desses tempos em que a gente trabalhava a parte da justiça social, em que se trabalhava o Nordeste como Nordeste, em que o Estado brasileiro tinha e tem, como sempre teve, recursos para distribuir e para fazer o equilíbrio, né? Equilibrar um pouco mais as relações econômicas do Brasil, não apenas para banqueiro, para ruralista, para quem já tem dinheiro, mas também para quem quer empreender, para quem quer estudar, para quem quer ter uma oportunidade, né? Então, estamos trabalhando aí na construção dessa volta de Lula, que está disponível. Se tivesse roubado dinheiro, tivesse bilionário, você acha que um homem desse, depois de 70 e tantos anos de idade, ia querer voltar a governar o país para ser criticado, para estar na berlinda de novo? Então, isso aí está superado, essa questão em relação a Lula, as desconfianças que eventualmente alguém possa ter, estão plenamente superadas pelos resultados da justiça que o inocentou e pela prática dele de querer justamente voltar ao poder. Estamos trabalhando também em parceria muito próxima com a governadora Fátima. Eu a sucedi no Senado Federal, então tenho muita responsabilidade, muita honra de estar nessa posição. Quero ardorosamente que ela seja reconduzida nesse governo e vou trabalhar e estou trabalhando para ser também o candidato do Partido dos Trabalhadores ao Senado Federal. Então estou colocado... Inclusive, você já descarta uma especulação que surgiu aí de que você abriria mão para uma aproximação com Garibaldo Filho? Não, eu jamais abriria mão sozinho, né? Quem faz os movimentos somos todos como partido, mas eu estou colocado como pré-candidato do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que quem quer estar nesta canoa com Lula e Fátima, imagine, quem é que não quer estar numa canoa dessa hoje em dia, né? Para se eleger para o Senado, tem que trazer uma contribuição eleitoral, tem que ser um produto eleitoral extremamente mais viável, com mais impedância do que eu tenho tentado ser e estarei trabalhando para ser até o final do ano. O MDB seria esse? O MDB tem muitos espaços, né? Não necessariamente a cadeira do Senado. Tem muitos espaços e é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Inclusive eu tenho participado dessas conversas. Então vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que é muito cedo para a gente rifar a cadeira do Senado como Partido dos Trabalhadores, porque não é só uma coisa de dimensão estadual, é uma coisa de dimensão nacional. Eu sou hoje líder da minoria do Senado Federal e sou reconhecido pelos meus pares como um elemento importante na bancada de 6 senadores do PT, que pode ser incrementada, né, a partir da eleição,
com governadores que vão sair, por exemplo, do posto, Wellington Dias, governador do Piauí, Camilo, do governador do Ceará, o ex-governador do Acre, Jorge Viana, muitos vão voltar, né? E eu quero muito estar nesse time de ouro. Vamos ter o Flávio Dino, que é do PSB, mas é um colega, um companheiro muito querido, uma referência para mim. Jacques Wagner deve sair para o governo, deve ganhar a eleição na Bahia, portanto devemos perder um para ganhar 4 ou 5 grandes senadores no Partido dos Trabalhadores, na esquerda brasileira. Então eu quero estar nesse bolo. E para tirar alguém que está no posto, você tem que ir apresentar suas armas muito bem, e eu acho que até o final do ano a gente consegue, com certeza, ter esse caminho mais definido. Obrigado, senador. Obrigado, Marcos. Um abraço a todos e todas. 7h10, conversamos aqui no nosso programa com o senador Jean Paul